Como vão? Tudo bem com vocês? É um prazer conversar novamente com todos vocês, nos encontrarmos para a nossa quarta aula de língua portuguesa. Eu já estava com saudades de conversar com vocês e, como sempre, eu dou as boas-vindas para todos vocês e gosto de trazer um versículo bíblico para que fique no seu coração a mensagem desse Deus maravilhoso. Hoje eu escolhi um texto de um livro da Bíblia chamado Josué. É uma história muito linda de liderança, de passagem de liderança. Moisés entrega a liderança a Josué e, ao entregar a liderança a Josué, Deus fala com Josué e ele diz para Josué: não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Esse texto está no capítulo 1 do livro de Josué, no versículo 9. E eu quero encorajar você a crer de que Deus está com você por onde você andar. Então seja forte e corajoso. Muito bem, eu quero comentar com vocês o que nós vimos na última aula gravada, a última aula minha. Nós falamos na última aula a respeito de viagens. Nós mostramos algumas imagens para vocês de ônibus, de uma rodoviária, mostramos os meios de transporte e falamos também de algumas palavras que nós chamamos de sinônimos, que são palavras que estão muito próximas nos seus significados. A gente chama em língua portuguesa isso pertencer ao mesmo campo semântico, ao mesmo campo de significado. Vimos isso na nossa última aula. Se você não assistiu essa última aula de que eu estou falando, a terceira aula que eu gravei, eu convido você a assistir essa aula. Se você já assistiu, assista novamente para lembrar os conteúdos que nós estamos trabalhando. Mas hoje a nossa proposta é um outro conteúdo e eu quero iniciar essa aula declamando para você um poema cujo nome, que tem como nome Meus 8 Anos. É um poema de um poeta romântico chamado Casemiro de Abreu. E o poema diz o seguinte: ó, que saudades que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Que amor, que sonhos, que flores, naquelas tardes fagueiras, alegres, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. Qual será o assunto da nossa aula? Você consegue, ao ouvir este poema, imaginar sobre o que vamos falar nessa nossa aula? O poema, chamado de Meus 8 Anos, mostra a saudade que a pessoa que aparece nesse poema, chamamos o eu lírico, expressa. Ele sente saudades da sua infância. Para ele, os dias de infância são mais belos e mais tranquilos. Ele recorda o quanto a vida era mais fácil, sem as mágoas de agora. Mas o interessante desse poema, além do conteúdo, é observar como ele é pausado. Pesquise na internet esse poema e você vai encontrar o uso de muitas vírgulas, sinais de pontuação. E eu quero conversar um pouquinho com você na sequência sobre os sinais de pontuação. Mas e aí? Descobriu qual é o tema da nossa aula de hoje? Sobre o que vamos conversar? Que tal lembrar das brincadeiras
e dos personagens da sua infância. Você lembra da sua infância? Quais eram as brincadeiras que vocês mais faziam? Quais eram as atividades que vocês faziam em casa, ao ar livre? Gostavam de brincar do quê? Nós vamos assistir nesse momento a alguns vídeos rápidos mostrando algumas brincadeiras aqui do Brasil e, quem sabe, brincadeiras de vocês também nos seus países de origem. Preste atenção no vídeo que a gente vai ver agora. Pelo menos 3 pessoas. 2 delas vão segurar a corda pelas pontas e vão fazer movimentos circulares com a corda. Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Vamos dar a meia volta, volta e meia vamos dar. O anel que tu me destes era vivo e se quebrou. O amor que tu me tinhas era pouco e se acabou. Por isso... Que tal? Gostaram de ver as imagens das brincadeiras? Ficaram com saudades dos 8 anos, assim como diz o poeta? Por isso iniciamos a aula com esse poema desse poeta romântico chamado Casimiro de Abreu. Eu hoje vou conversar com vocês então sobre brincadeiras, personagens infantis. Vamos falar um pouco de sinais de pontuação, expressões que indicam posição, que é necessário conhecer quando estamos brincando, e vou conversar um pouquinho sobre cores, como se pronunciam as cores em língua portuguesa. Sobre a pontuação, nosso primeiro assunto, nós observamos no poema, se você pesquisou o poema na internet, Meus 8 anos, Casimiro de Abreu, você verá na escrita a evidência de 3 grandes sinais de pontuação. Eles se repetem, por isso eu digo grandes sinais de pontuação. O ponto final, o ponto de exclamação e a vírgula. 3 sinais de pontuação muito usados em língua portuguesa. Por que muito usados em língua portuguesa? Porque os pontos expressam no texto escrito as variações que nós damos na nossa entonação de fala. Quando eu vou escrever um texto, eu não tenho como dar uma entonação diferente. Usamos os pontos para isso. Vou dar um exemplo com 3 frases iguais. Vocês verão essas frases aqui no vídeo. E vocês perceberão na forma como eu pronuncio essas frases a entonação dada e a pontuação que aparece na frase. Depois, você pode comparar essas frases com o poema que eu declamei na sua pesquisa na internet e você verificar como fazer a leitura desse poema respeitando as orientações da pontuação. Primeira frase que eu coloco para vocês. Maria, não corra. Eu estou usando o ponto final. O ponto final na oração. Quando é, de forma geral, que eu uso o ponto final? Quando eu estou fechando um pensamento. Eu encerro, eu termino uma ideia. Ao terminar essa ideia, eu coloco um ponto final. Maria, não corra. Ponto final. Eu posso usar uma vírgula nessa oração. Inclusive, ela se faz necessária,
porque eu quero chamar a atenção para o nome que aparece nessa oração. E eu vou dizer da seguinte forma a mesma oração: Maria, não corra. Veja que entre a palavra Maria e a palavra não houve uma pausa maior. Essa pausa é registrada por um sinal chamado vírgula. Essa forma que aparece chamada vírgula. Qual é a função maior da vírgula? Ela tem inúmeras funções, mas no poema que vimos e no exemplo que eu estou dando, ela faz uma pausa maior. Eu disse Maria, não corra. Da primeira vez que eu pronunciei e que eu não usei a vírgula, a minha oração era Maria, não corra. Da segunda vez ou na segunda vez, a minha expressão durante a oração é Maria, não corra. O terceiro sinal de pontuação, que é o ponto de exclamação ou interjeição, ele denota mais emoção na oração. O título ou o início do nosso poema, ele diz ó e um ponto de exclamação. Esse ó é um sentimento, é uma interjeição. Então, eu posso construir essa mesma oração que eu estou dizendo para vocês com vírgula e com um ponto de exclamação, trocando o ponto final pelo ponto de exclamação. E aí eu vou dizer da seguinte forma: Maria, não corra. Olha só como eu coloquei mais sentimento nessa oração. A função desse ponto de exclamação, que é esse risquinho e essa bolinha embaixo, é dar mais emoção, mais sentimento às nossas orações, às nossas frases, na nossa escrita, já que não conseguimos fazer isso apenas com as letras. Precisamos colocar sinais que indicam, nesse caso, mais emoção. Oh, que saudades que eu tenho! Olha quanta emoção é expressa nessa oração. Quando eu vou escrevê-la, nessa frase, eu preciso colocar sinais de pontuação que registrem essa mesma emoção que eu faço na fala. Esses sinais de pontuação que aprendemos nessa aula têm essa função: registrar na escrita aquilo que nós demonstramos na nossa fala. Ok? Então, esse foi o nosso primeiro conteúdo. Comece a usar, quando você escrever em língua portuguesa, os sinais que você aprendeu nessa aula. O ponto final, encerrando uma ideia. A vírgula, dando um espaçamento melhor, um tempo de respiração. E o ponto de exclamação, quando você quiser denotar, demonstrar, colocar mais sentimento na sua frase. Combinado? Eu disse para vocês que nós também falaríamos de expressões que indicam lugar em língua portuguesa. Nós brincamos muito aqui no Brasil e eu lembro dessa brincadeira da minha infância, dos meus 8 anos, isso já faz 50 anos. Fica a dica aí, você fazer um cálculo e saber quantos anos eu tenho. Eu brinquei muito de esconde-esconde. Quando você brinca de esconde-esconde, você fala de lugares. Por exemplo, a menina está à direita do poste. A menina está escondida à direita do poste. Ela pode estar escondida à esquerda do poste. Ela pode estar embaixo da mesa.
ela pode estar em cima da árvore. Então, são expressões importantes que você conheça para explicitar os locais onde estão os objetos ou as pessoas. Repetindo então, em cima, embaixo, à direita e à esquerda. Ok? Faça um teste em casa, repetindo algum objeto e dizendo, por exemplo, a garrafa d'água está à direita de tal pessoa. A garrafa d'água está à esquerda de tal pessoa. A garrafa d'água está em cima da mesa. Combinado? Muito bem. Dessa vez, eu vou dar a tarefa já, antes de contar para você sobre a música e as cores que nós vamos trabalhar. Eu gostaria de receber um vídeo seu contando de alguma brincadeira que você fazia na sua infância. Tente contar a história da brincadeira que mais marcou a sua infância. Conte também neste vídeo quais eram os personagens favoritos na sua infância. Quem é que você assistia na televisão? Quem é que você acompanhava nos livros? Quais são os personagens que marcaram a sua infância nos desenhos animados, nos gibis e nos demais livros? E agora, para o nosso último conteúdo, você vai começar a ouvir de fundo uma música muito linda chamada de Aquarela. Aquarela lembra cores, várias cores, um conjunto de cores. E nós vamos ouvir essa música, mas eu quero que você aprenda a pronunciar algumas cores em português. Eu vou dizer a cor e aqui embaixo no vídeo você vai ver de que cor eu estou falando. Então, nós vamos ouvir na música e depois você vai continuar vendo o vídeo completo dessa música, mas você vai ver crianças desenhando, brincando. É uma música que tem um ritmo muito lindo e que se chama Aquarela, de um autor chamado Toquinho. As cores que nós vamos aprender são azul, azul, ok? Pronúncia azul. Amarelo, cor amarela, pronúncia amarelo. Verde, verde, cor verde. Vermelho, cor vermelha. Vermelho, nome da cor. Cinza, cor cinza. Rosa, rosa, uma cor muito bonita que aparece também na música Aquarela. Lilás, uma cor também que aparece na música. Eu quero que você agora assista o vídeo dessa música Aquarela. Não esqueça que você tem uma tarefa que é gravar um vídeo com o seu celular mesmo e encaminhar na própria plataforma nossa de aula ou pessoalmente para a professora Ceres ou para mim, contando das brincadeiras da sua infância, rapidamente, e contando de algum personagem. Essa é a nossa aula de hoje. Eu me despeço de vocês. Vamos nos encontrar pessoalmente daqui a alguns dias e foi um prazer. Lembre do versículo, seja forte e corajoso. Um abraço.
Fiquem com Deus.